Roma, no meio do século III, não tem mais o som seguro de uma capital que manda no mundo. Tem o som de uma cidade que tenta se convencer de que ainda manda. O bronze das estátuas continua brilhando ao sol. Os mármores do fórum ainda devolvem a luz como se nada tivesse mudado. Mas por trás das colunas há um ruído novo. O ruído de listas. Listas de mortos. Listas de impostos atrasados. Listas de unidades que existiam no papel e já não existiam no campo. E, sobretudo, listas de imperadores. Porque o império, que durante tanto tempo se orgulhou de uma sucessão quase ritual. Um homem, um exército, um senado, uma aclamação. Agora parece uma roda solta girando rápido demais. Em poucos anos, os nomes se acumulam como moedas ruins. Décius, Treboniano Galo, Emiliano, e cada nome vem com um juramento de segurança, com uma promessa de restauração, com uma moeda recém-cunhada onde a deusa Securitas posa tranquila, como se a própria gravura pudesse segurar as fronteiras. É nesse mundo que aparece Públio Licínio Valeriano. Ele não surge como um aventureiro de caserna, desses que sobem ao trono com a poeira da marcha ainda no manto. Valeriano é outra coisa. É o tipo de homem que Roma, em tempos normais, reconheceria de longe. Um senador de carreira, um aristocrata moldado por décadas de cerimônia de precedência de fórmulas, um homem que sabe como se entra numa cúria, como se fala com um colega sem humilhá-lo, como se escreve uma carta que parece humilde e, ao mesmo tempo, manda, um homem do mundo antigo dentro de um mundo que já não é antigo. A biografia dele, como a de tantos senadores, começa com sombras e títulos. Nasce por volta de 199, numa família de status elevado, os Licínii, e cresce num império que ainda tem a memória viva dos severos, de campanhas orientais, de imperadores que podiam passar anos longe de Roma e ainda assim serem obedecidos. Ele aprende cedo a gramática do poder. Não é só mandar, é ser visto mandando. É estar presente mesmo quando se está ausente. É fazer com que o nome, gravado em pedra e metal, viaje mais rápido do que qualquer mensageiro. Valeriano sobe degrau por degrau. Não há um salto espetacular. Não há um golpe teatral. Há o caminho longo. Magistraturas, comandos, responsabilidades que parecem administrativas, mas que naquele século são quase militares por natureza. Porque administrar Roma, agora, é administrar a guerra, é administrar o recrutamento, é administrar o trigo que precisa chegar, mesmo quando as estradas estão inseguras. É administrar a moeda que perde valor, mesmo quando o povo ainda acredita no rosto do imperador estampado nela. O Senado, nesse período, ainda é um palco importante. Não porque decida tudo, mas porque dá legitimidade. E Valeriano é um homem de legitimidade. Ele pertence a esse universo de togas, com bordas púrpuras, de debates que começam com fórmulas antigas, de famílias que guardam máscaras, funerárias dos antepassados, e as exibem como se fossem credenciais. Em tempos de crise, isso pode parecer um luxo. Em tempos de crise, isso vira uma arma. A arma de parecer o normal, quando tudo é anormal. Mas o normal está desmoronando. No norte, ao longo do Danúbio, povos que Roma chama de godos e outros nomes que mudam conforme o cronista. Carpos, sármatas, grupos, que se juntam e se separam como nuvens. Pressionam as fronteiras. Não é uma invasão única, é uma série de golpes, de incursões, de saques, de cidades que acordam com fumaça no horizonte. No oeste, o Reno também não é mais uma linha segura. E no leste? No leste há algo novo, algo mais perigoso do que as velhas guerras contra Partas. O Império Sassânida, recém-consolidado, tem uma energia agressiva, uma confiança de dinastia jovem. Sapori, o chá dos chás, não é um rei de fronteira. É um monarca que pensa em termos imperiais. Ele quer cidades, quer prestígio, quer capturar não apenas território, mas símbolos. E Roma, acostumada a ser o símbolo, começa a perceber que pode virar o troféu. Enquanto isso, dentro do império, a doença corre. A peste, aquela que os modernos associam ao nome de Cipriano, atravessa cidades e acampamentos. Não é só um problema médico, é um problema militar e fiscal. Um exército doente marcha devagar. Um exército doente deserta. Um exército doente morre sem lutar. E um império doente arrecada menos, paga menos, compra menos lealdade. A lealdade, aliás, vira uma mercadoria instável. O soldado do século III não é o legionário idealizado das histórias antigas. Ele é um profissional endurecido, muitas vezes recrutado às pressas, frequentemente deslocado de uma fronteira para outra, pago com moeda que vale menos a cada ano.
Ele vê generais subirem e caírem. Ele aprende que o imperador pode ser feito no campo, com um grito e um estandarte erguido. E aprende também que, se o imperador não estiver presente, alguém vai ocupar o espaço, o imperador ausente. A expressão não está escrita em nenhum decreto, mas está no ar. Está na ansiedade das cidades fronteiriças que querem ver o rosto do poder. Está nos boatos que correm mais rápido do que as ordens oficiais. Está na sensação de que Roma, a cidade, é um centro distante e que a realidade se decide onde o barro gruda nas sandálias. Valeriano, com sua formação senatorial, entende a força do símbolo. E talvez por isso, quando o destino o empurra para o topo, ele não tenta governar como um aventureiro. Ele tenta governar como Roma sempre governou. Com hierarquia, com tradição, com uma ideia de ordem que vem de cima. O problema é que, naquele momento, o topo está escorregadio. Em 251, o imperador Décio cai em combate contra os godos. Um choque, porque imperadores não deveriam morrer assim, engolidos por pântanos e caos. A morte de Décio abre uma ferida. Se um imperador pode cair no campo, então o campo é o verdadeiro trono. Treboniano Galo assume, tenta negociar, tenta estabilizar, mas a pressão não diminui. Emiliano, comandante na Mésia, é aclamado por tropas e marcha. Galo cai. Emiliano dura pouco. Em 253, o império parece uma porta giratória. E é nesse ponto que Valeriano entra como uma espécie de solução conservadora. Um homem respeitável. Um homem do Senado. Um homem que pode ser aceito por mais gente do que um general desconhecido. As fontes antigas não nos dão um roteiro cinematográfico do momento exato em que ele decide tomar o poder. O que se vê é o padrão do século. Um general com tropas, uma crise de legitimidade, uma necessidade de alguém que pareça capaz de unir. Valeriano estava em posição de comando, associado às forças do Reno, com autoridade suficiente para ser levado a sério. Quando Emiliano é eliminado, assassinado por seus próprios homens, segundo a tradição cruel desse período, o caminho se abre, e Valeriano é aclamado imperador. A aclamação militar, nesse século, é quase um rito de emergência. Não é o Senado que escolhe primeiro, é o exército que impõe, e o Senado ratifica para não ser esmagado pela realidade. Mas Valeriano, justamente por ser senador, consegue transformar essa ratificação em algo mais do que um carimbo. Ele pode vestir a púrpura sem parecer um usurpador vulgar, pode falar de restauração sem soar ridículo, pode prometer disciplina e ser ouvido. Só que disciplina, agora, precisa ser aplicada em duas direções ao mesmo tempo. O império é grande demais para um homem só, e a crise é rápida demais para um único centro de comando. Valeriano percebe, ou é forçado a perceber, que a presença física do imperador, aquela presença que faz cidades abrirem portões e exércitos se alinharem, não pode estar simultaneamente no Reno e no Eufrates. E então ele faz algo que, em teoria, tem precedentes, mas que naquele contexto vira uma aposta. Ele divide o trono, ele eleva o filho Galieno ao status de co-imperador. Não é apenas uma promoção familiar, é uma arquitetura de sobrevivência. Um pai e um filho, 2 Augustos, 2 centros de autoridade, 2 cortes móveis, 2 conjuntos de moedas, 2 conjuntos de cartas e éditos. A ideia é simples e desesperada. Se o império está sendo atacado em todas as bordas, então o imperador precisa estar em mais de um lugar, precisa ser visto em mais de um lugar. Precisa ser, de certo modo, duplicado. O imperador ausente agora tenta se tornar 2 para não desaparecer. Galieno não é uma criança. Ele já é adulto, já tem experiência, já tem presença. E ao colocá-lo ao lado, Valeriano tenta resolver um problema e cria outro. Como manter a unidade quando o poder tem 2 rostos? Como impedir que generais escolham um lado? Como evitar que a própria divisão operacional vire divisão política? Mas naquele momento, não há luxo de hesitar. O tempo é curto. A fronteira não espera. A moeda não espera. A peste não espera. Valeriano assume e precisa imediatamente parecer imperador. Isso significa cerimônia, sim, mas também logística. Um imperador do século III vive em movimento. Ele não governa sentado num trono fixo. Governa numa sequência de acampamentos, de cidades que viram capitais temporárias, de estradas, onde a escolta abre caminho. Ele carrega consigo uma administração ambulante, secretários, mensageiros, oficiais financeiros, guardas, conselheiros. Carrega também o peso de decisões que não podem ser adiadas. E carrega uma imagem. As moedas são um dos instrumentos mais claros dessa imagem. Elas circulam onde o imperador não está. Elas dizem Pax, dizem Victoria, dizem Restit Vitor, dizem que a ordem existe.
E, ao mesmo tempo, o povo que as recebe pode estar vendo, no mesmo dia, um destacamento passando para o norte, ou refugiados chegando do campo, ou um mercado com preços dobrados. A moeda promete estabilidade, a vida entrega improviso. Valeriano, como aristocrata tradicional, tende a confiar em ferramentas tradicionais. Ele confia na autoridade do cargo, confia na disciplina como remédio, confia na ideia de que, se o centro for firme, as bordas se alinham. Só que as bordas agora têm vontade própria. A decisão de dividir o império com Gallieno é, portanto, um reconhecimento silencioso de que a velha fórmula, um imperador, uma capital, uma cadeia de comando, já não dá conta. É também um gesto de confiança familiar num tempo em que confiança política é rara. Pai e filho, sangue e púrpura. Uma tentativa de tornar a sucessão previsível num século em que a sucessão virou loteria, e por um instante, isso parece funcionar. Gallieno fica mais associado ao Ocidente, às pressões do Reno e do Danúbio. Valeriano se orienta para o Oriente, onde a ameaça sassânida cresce como uma maré escura. Não é uma divisão formal com fronteiras desenhadas em mapa moderno. É uma divisão de prioridades, de teatros de operação. O império continua sendo um só, pelo menos no discurso, mas na prática, cada metade aprende a respirar sozinha. E isso é perigoso. Porque quando uma metade aprende a respirar sozinha, ela também aprende a imaginar que pode viver sem a outra. Valeriano, no início do reinado, precisa lidar com a legitimidade. Um imperador recém-aclamado precisa ser reconhecido. Precisa que as províncias aceitem seus retratos, que os governadores jurem, que os exércitos repitam o nome. Precisa que o Senado, mesmo enfraquecido, faça o gesto de aceitação. E precisa, sobretudo, evitar o destino comum do século: ser substituído por outro general com ambição e tropas. A política, então, vira uma corrida contra a fragmentação. O que se sabe da carreira anterior de Valeriano? E aqui, a própria natureza das fontes do século XIII nos obriga a trabalhar com contornos, mais do que com detalhes íntimos. É que ele já era um homem de confiança em círculos altos. Ele não aparece do nada. Ele é parte da elite que ainda acredita que Roma pode ser governada por homens adequados, homens com pedigree, homens que conhecem as regras não escritas, e por isso sua ascensão tem um sabor de retorno à normalidade. Mas a normalidade naquele século é uma máscara. Por trás dela, há um império que se acostumou a resolver crises com soluções rápidas. Proclamar um novo imperador, prometer donativos, marchar para uma fronteira, apagar um incêndio, correr para o próximo. É um império que vive de remendos. E Valeriano, com sua mentalidade de restaurador, quer costurar de volta o tecido inteiro. Só que o tecido está rasgado em muitos lugares ao mesmo tempo. O ano de 253 não é um ponto de partida limpo. É um ponto de continuidade do desastre. As fronteiras já foram violadas. As finanças já estão sob pressão. A confiança na moeda já está corroída. A peste já circula. E no Oriente, Saporime já testou as defesas romanas. Já mostrou que pode tomar cidades. Já mostrou que pode humilhar guarnições. Valeriano precisa escolher onde colocar o próprio corpo. E isso, para um imperador, é mais do que uma decisão militar. É uma decisão simbólica. Onde o imperador está, ali está Roma. Onde o imperador não está, cresce o risco de alguém dizer: Roma não está aqui. Então eu serei Roma. O imperador ausente não é apenas uma ausência física. É um vácuo de autoridade. Por isso, a corregência com Gallieno é também uma tentativa de preencher vácuos antes que outros os preencham. Valeriano dá ao filho o direito de falar em nome do império, de comandar, de punir, de recompensar. E ao fazer isso, ele tenta impedir que generais do Ocidente se sintam abandonados. Tenta impedir que as províncias do Reno e do Danúbio se sintam órfãs. Tenta impedir que a máquina militar, sempre faminta por liderança visível, se volte contra o próprio centro. Mas a máquina militar tem sua própria lógica. Ela respeita vitórias. Ela respeita pagamento. Ela respeita presença. E quando falta qualquer um desses elementos, ela começa a procurar alternativas. Valeriano, então, precisa ser mais do que um símbolo. Precisa ser eficaz. E eficácia, naquele momento, significa mobilizar recursos que talvez já não existam em quantidade suficiente. Significa levantar tropas, reforçar fronteiras, negociar com elites locais, garantir abastecimento. Significa lidar com a realidade de que muitas cidades, especialmente no Oriente, têm suas próprias redes de poder, suas próprias aristocracias, suas próprias milícias. Significa reconhecer que o império, embora ainda seja um, já funciona como um conjunto de regiões com interesses distintos.
O Senado em Roma pode aprovar honras, pode enviar embaixadas, pode cunhar palavras bonitas, mas quem segura uma muralha sob ataque é o soldado local, o comandante local, o governador local. E esses homens no século III sabem que podem ser reis em tudo menos no nome. Valeriano tenta manter o nome. Ele se apresenta como defensor da ordem tradicional, e isso não é apenas retórica, é uma postura. Um homem como Valeriano vê o mundo em termos de hierarquia e religião pública, de ritos que sustentam a comunidade. Ele vive num universo em que a Pax Deorum, a paz com os deuses, é parte da estabilidade política. Quando o império treme, muitos romanos não pensam apenas em estratégia. Pensam em culpa, em ritos negligenciados, em deuses ofendidos. E, num império em crise, a busca por coesão pode se tornar busca por uniformidade. Valeriano ainda não chegou nesse ponto inicial aos éditos que o tornariam lembrado também pela perseguição aos cristãos. Isso virá. Mais adiante, quando a pressão aumentar e a necessidade de unidade for traduzida em medidas duras, mas a semente está no perfil. Um restaurador, um homem que acredita que a disciplina e a tradição podem segurar o mundo. Um homem que, diante do caos, não pensa em reinventar Roma. Pensa em apertar Roma. Só que apertar demais pode quebrar. No começo, porém, a prioridade é sobreviver politicamente, consolidar o trono, evitar usurpações. E para isso, a parceria com Gallieno é crucial. O filho não é apenas um herdeiro, é um escudo. Um segundo imperador significa que, se um lado do império entrar em colapso momentâneo, o outro ainda pode manter a continuidade. Significa que, se um general no Ocidente tentar se proclamar, ele terá que enfrentar um Augusto presente, não um nome distante. E, ao mesmo tempo, significa que Valeriano pode se concentrar no Oriente sem abandonar completamente o Ocidente, o Oriente. A palavra para um romano carrega riqueza e perigo. Síria, Capadócia, Mesopotâmia, cidades antigas, mercados cheios de especiarias e tecidos, templos e línguas diversas. É também a região onde Roma sempre precisou provar que era império, não apenas potência mediterrânea. Ali, a guerra não é apenas contra tribos, é contra outro estado imperial, com administração, com propaganda, com ambição. Sapor, e não é um chefe bárbaro que aparece e desaparece. Ele é um rei que escreve inscrições, que manda esculpir relevos, que quer ser lembrado. E Valeriano, ao assumir, sabe que o confronto com esse tipo de inimigo não pode ser tratado como uma simples operação de fronteira. É uma disputa de prestígio. Prestígio, no século XIII, é quase uma moeda paralela. Ele compra lealdade quando o dinheiro falha. Ele compra tempo quando os recursos faltam. Um imperador vitorioso pode exigir sacrifícios. Um imperador derrotado vira alvo. Valeriano, portanto, precisa de vitórias. Ou, pelo menos, precisa evitar uma derrota grande demais para ser escondida. A escolha de dividir o poder com Gallieno é, nesse sentido, uma tentativa de multiplicar as chances de vitória. Se o Ocidente conseguir segurar as invasões e o Oriente conseguir conter os sassânidas, o Império respira. Se um lado falhar, o outro talvez compense. É uma lógica de risco distribuído, mas distribuir risco também distribui fragilidade. Porque cada metade do Império, ao operar com autonomia, cria seus próprios centros de decisão, cria seus próprios favoritos, cria suas próprias redes de patronagem. E, num mundo onde a comunicação depende de mensageiros a cavalo, de navios sujeitos a tempestades, de estradas inseguras, a distância vira um abismo político. O imperador ausente, mesmo quando são dois, continua ausente para alguém. Valeriano, ao assumir, também herda um problema de imagem. A sucessão de imperadores mortos e derrubados cria uma sensação de maldição. O povo, as elites, os soldados, todos começam a ver o trono como um lugar onde se morre rápido. Isso muda o comportamento. Generais ficam mais tentados a tentar a sorte. Governadores ficam mais cautelosos em comprometer recursos. Cidades ficam mais inclinadas a negociar com quem estiver mais perto, mesmo que não seja o imperador legítimo. E Valeriano, homem de ordem, precisa lutar contra essa psicologia. Ele precisa parecer durável. Durável significa também parecer justo. Um imperador que pune demais cria inimigos. Um imperador que recompensa demais quebra o tesouro. Um imperador que hesita perde respeito. Valeriano tem que equilibrar tudo isso enquanto o chão treme. E o chão treme de verdade. Não apenas por metáfora. Há relatos de terremotos em várias regiões do Império nesse período. E mesmo quando não há um grande evento específico, a sensação de instabilidade é reforçada por sinais naturais, por presságios,
por interpretações religiosas. O século III é um século em que o sobrenatural e o político se misturam no imaginário coletivo. Um eclipse pode virar comentário sobre o imperador. Uma epidemia pode virar prova de que os deuses estão irritados. Um cometa pode ser lido como anúncio de guerra. Valeriano, como romano tradicional, entende esse idioma. Ele sabe que governar é também governar a interpretação do mundo. Por isso, a sua ascensão não é apenas uma troca de nomes. É uma tentativa de reancorar o império em símbolos antigos. O Senado, a família, a continuidade. Ele não é um estranho. Ele é um dos nossos, diria a aristocracia. E isso importa, porque a aristocracia ainda controla terras, ainda controla cidades, ainda controla parte do fluxo de recursos. Um imperador que aliena essa camada perde sustentação. Ao mesmo tempo, o exército é o árbitro final. E o exército muitas vezes desconfia de senadores, desconfia de homens de toga, desconfia de quem fala bem demais e luta de menos. Valeriano precisa provar que não é apenas um rosto respeitável. Precisa provar que pode comandar. E ele tem ao menos a vantagem da idade e da experiência. Não é um jovem impulsivo. É um homem que já viu crises, que já viu mudanças de dinastia, que já viu o império sobreviver a choques. Ele pode acreditar, com sinceridade, que Roma sempre encontra um jeito, que basta apertar os parafusos certos. Mas os parafusos estão enferrujados. A administração imperial, nesse período, sofre com corrupção, com falta de pessoal, com a dificuldade de controlar governadores distantes, a arrecadação fiscal é pressionada por guerras constantes, a moeda é desvalorizada por necessidade. Para pagar tropas, cunha-se mais, mistura-se metal, reduz-se pureza. Isso alimenta inflação, que alimenta descontentamento, que alimenta mais instabilidade. É um círculo. E Valeriano entra nesse círculo tentando impor linha reta. A corregência com Gallieno é, então, o primeiro grande gesto do reinado. Um gesto que diz: há continuidade. Há família. Há comando. Um gesto que tenta transformar o improviso em sistema. E por alguns anos, essa dupla imperial vai ser a moldura dentro da qual Roma tenta resistir. Mas já no começo, a própria necessidade de dividir o trono revela o tamanho do problema. Um império que precisa de 2 Augustos para sobreviver é um império que já não confia na própria unidade. E um imperador que precisa estar presente em toda parte é um imperador que inevitavelmente vai faltar em algum lugar. O imperador ausente começa aqui, paradoxalmente, com um esforço desesperado para não estar ausente. Valeriano, ao olhar para o mapa mental do império, vê linhas de fronteira que são mais do que linhas. São feridas abertas. O Reno, o Danúbio, o Eufrates. Vê também o interior. Estradas que precisam ser seguras, cidades que precisam ser abastecidas, províncias que precisam ser mantidas dentro do sistema. Ele sabe que não pode apagar todos os incêndios. Então ele escolhe onde sua presença vale mais. E, ao escolher, ele aposta. A aposta inicial é que o Ocidente, com Gallieno, pode ser contido com energia e mobilidade, enquanto o Oriente exige a gravidade do Augusto mais velho, mais legítimo, mais carregado de autoridade tradicional. O Oriente é onde um inimigo imperial desafia Roma em pé de igualdade. Ali, a presença do imperador não é apenas útil, é quase obrigatória. Mas antes de marchar para o leste, Valeriano precisa consolidar o que significa ser imperador em 253. Precisa emitir ordens, reorganizar comandos, distribuir cargos. Precisa lidar com a memória recente de Emiliano, com a lembrança de que um homem pode ser aclamado hoje e morto amanhã. Precisa garantir que as legiões que o elevaram não se arrependam. Precisa garantir que as legiões que não o elevaram não o desafiem. E isso se faz com uma mistura de recompensa e ameaça, de honra e disciplina. O imperador é ao mesmo tempo pai e carrasco. Ele concede donativos, mas também exige juramentos. Ele confirma privilégios, mas também substitui comandantes suspeitos. Ele escreve cartas que parecem conselhos, mas são ordens. A máquina imperial se move com papel e selo, mas também com espada. Valeriano, senador, sabe usar o papel, mas ele também precisa mostrar que sabe usar a espada. Ou, pelo menos, que sabe mandar quem usa. O reinado começa, portanto, com uma tensão constante entre aparência e realidade. A aparência. Roma ainda é Roma, com seus ritos, suas moedas, seus títulos. A realidade. O império está sendo puxado em direções diferentes, e cada puxão ameaça rasgar. E no centro dessa tensão está um homem que acredita na restauração. Valeriano não é lembrado como um grande reformador administrativo, nem como um conquistador brilhante. Ele é lembrado sobretudo pelo fim. Mas antes do fim,
a esse começo. Um começo em que ele tenta, com ferramentas antigas, segurar um mundo novo. Um começo em que ele tenta transformar a crise em algo administrável. Um começo em que ele divide o trono com o filho para que o trono não desapareça. E, enquanto ele faz isso, enquanto as moedas começam a circular com 2 nomes, enquanto as cartas partem para governadores e comandantes, enquanto o Senado respira aliviado por ter um dos seus no poder, o império continua rangendo, continua perdendo sangue nas fronteiras, continua enterrando mortos da peste, continua vendo generais calcularem possibilidades. O imperador ausente ainda não desapareceu, mas já se sente o vazio que ele tenta evitar. Porque no século III, a ausência não é um estado, é um destino que se aproxima a cavalo, com poeira no horizonte, com notícias fragmentadas, com rumores que chegam antes dos mensageiros oficiais. E Valeriano, ao assumir em 253, já governa sob essa sombra. A sombra de que, por mais que se proclame segurança, a segurança agora depende de uma coisa frágil e humana. Depende de o imperador estar lá. E ele não pode estar em todo lugar. O que acontece quando o imperador não cabe mais dentro do império? Quando a púrpura, em vez de ser um manto que cobre o mundo, vira um cobertor curto, puxado de um lado e descobrindo o outro. Valeriano e Galieno tentam esticar esse cobertor com as mãos, e o tecido range. No ocidente, Galieno herda a parte do mapa onde as linhas são rios frios e florestas densas, onde o horizonte é baixo e a ameaça não vem com inscrições em pedra, mas com barcos leves, cavalos rápidos, colunas de saqueadores que aparecem como uma tempestade e somem, antes que a resposta chegue. Reno, Danúbio, nomes que em Roma soam como fronteiras. No campo, soam como feridas que nunca cicatrizam. O soldado que guarda uma paliçada no Danúbio não está pensando em filosofia política. Ele está pensando em botas que apodrecem na lama, em pão que chega duro, em soldo que vem atrasado. E quando vem, vem em moeda que parece prata, mas tem gosto de cobre. Ele está pensando no inverno que não negocia. E está pensando em boatos. O imperador está longe. O imperador está doente. O imperador não vem. O imperador ausente não é uma ideia abstrata. É a diferença entre uma guarnição que aguenta e uma guarnição que abre o portão. Galieno, para segurar isso, precisa ser móvel. Precisa ser visto. Precisa aparecer em cidades que, de repente, viram capitais improvisadas. Colônia, Mogúncia, Sírmio, Milão, nomes que no século II seriam pontos no mapa. No século III, são nós de sobrevivência. A corte imperial, no ocidente, não tem mais o luxo de Roma. Ela tem o cheiro de couro, de fumaça de acampamento, de ferro aquecido. Tem escribas escrevendo em tábuas e pergaminhos dentro de tendas, com o vento tentando arrancar as palavras antes que elas virem ordem. E mesmo assim, a ordem chega tarde. Porque a crise do século III não é uma guerra. É um estado do mundo. É uma sequência de choques que não dá tempo de chamar de campanha antes que o próximo comece. Um grupo atravessa o Reno, saqueia, recua, outro aparece no Danúbio. Um comandante local pede reforços. Outro, ao mesmo tempo, pede autorização para negociar. E por trás de tudo, a pergunta silenciosa que nenhum decreto consegue calar. Se o imperador não resolve, por que não trocar o imperador? Essa é a lógica venenosa do período. A púrpura vira prêmio de desempenho. E o desempenho, num império doente, é quase impossível. Do lado de Valeriano, no Oriente, a paisagem muda, mas a sensação é a mesma. Urgência. A Síria é um corredor de cidades ricas e antigas, com colunatas que brilham ao sol, e mercados onde se fala grego, aramaico, latim, persa, línguas que se misturam como o cheiro de especiarias e suor. Antioquia, com suas avenidas largas e sua vida urbana intensa, é uma joia. E por isso mesmo, um alvo. Mais ao leste, a Mesopotâmia é uma planície onde rios e canais desenham linhas de vida, e onde uma marcha militar depende de água, de forragem, de pontes, de barcaças. Ali, a logística não é detalhe, é destino. E ali está Sapor. O Império Sassânida não é um conjunto de tribos. É um estado que aprendeu a falar a linguagem imperial. Tem corte, tem burocracia, tem uma ideia de realeza que se apresenta como universal. Sapor se chama Rei dos Reis, e age como tal. Ele não quer apenas pilhar. Quer tomar cidades, quer arrancar delas o prestígio. Quer mostrar que Roma pode sangrar. E quando um inimigo pensa em prestígio, a guerra vira teatro. Um teatro de pedra, de inscrições, de imagens que sobrevivem aos homens.
Valeriano entende isso. Ele é romano demais para não entender. Roma sempre viveu de símbolos. O problema é que agora, o símbolo romano precisa competir. Enquanto pai e filho tentam segurar as bordas, o centro também apodrece. A moeda, que deveria ser a voz metálica do Estado, vira um sussurro desconfiável. O antoniniano, aquela moeda que, décadas antes, ainda carregava alguma dignidade de prata, vai ficando mais leve, mais impuro, mais enganoso. O povo não precisa de tratado econômico para perceber. Ele percebe no mercado. Percebe quando o vendedor pesa o dinheiro com um olhar de desprezo. Percebe quando o preço do trigo sobe não porque o trigo mudou, mas porque o dinheiro mudou. E quando o dinheiro muda, muda a política. Porque o exército é pago com dinheiro. E o exército, no século III, é o coração que bombeia o império. Se o coração falha, o corpo convulsiona. Para manter as tropas, o Estado precisa arrecadar mais. Para arrecadar mais, pressiona cidades e proprietários. Para pressionar, precisa de funcionários e força. E cada pressão cria ressentimento. Cada ressentimento cria espaço para um usurpador que promete alívio. Ou, pelo menos, promete vitória. Valeriano, aristocrata de velha escola, tenta responder com aquilo que conhece: autoridade, disciplina, tradição. Ele não é um homem que imagina o império como uma federação de interesses locais. Ele imagina o império como uma hierarquia. E numa hierarquia, quando a base treme, o topo aperta. Aperta também no campo religioso. Roma, por séculos, foi uma máquina de absorver deuses. Um culto novo surgia, e o Estado, muitas vezes, encontrava um jeito de encaixar. Mas há algo no cristianismo que incomoda a lógica romana. A recusa em participar do ritual público não é apenas fé privada, é um gesto social. Sacrificar aos deuses e ao gênio do imperador não é, para Roma, só religião. É um ato de pertencimento, uma assinatura no contrato invisível da comunidade. Recusar é dizer: eu não assino. Em tempos estáveis, isso já causa atrito. Em tempos de peste, invasões e usurpações, vira suspeita, vira bode expiatório. Vira, para um restaurador como Valeriano, uma oportunidade de impor coesão pela força. E então, vêm os éditos. Em 257, Valeriano emite um primeiro golpe. Proíbe assembleias cristãs, mira o clero, tenta cortar a cabeça da rede. Não é uma perseguição caótica de multidão. É uma política de Estado, com a frieza de quem acredita estar consertando uma estrutura. No ano seguinte, 258, o aperto aumenta. Atinge bispos, presbíteros, diáconos, atinge também a elite cristã. Senadores, cavaleiros, matronas. A mensagem é clara. Não é mais um problema de gente humilde nas catacumbas. É um problema de lealdade dentro das classes que importam. O império, que se fragmenta por fora, tenta se unificar por dentro com um gesto duro. E esse gesto tem cheiro de medo, porque a perseguição de Valeriano não nasce de força sobrando, nasce de força faltando. Nasce da sensação de que tudo está escapando. Fronteiras, moeda, saúde pública, disciplina militar. Quando o mundo parece desobedecer, o governante tenta encontrar algo que possa obrigar a obedecer. Um rito, um juramento, um sacrifício. E, no entanto, o efeito é ambíguo. Em algumas cidades, a máquina administrativa funciona. Há prisões, há julgamentos, há execuções. Em Roma, o bispo Sisto II é morto. Em Cartago, Cipriano, figura central, é executado. Os relatos cristãos transformam isso em martírio, em memória que fortalece a comunidade. O Estado tenta intimidar. Acaba criando histórias que atravessam gerações. E, enquanto isso, a crise militar não para assistir. No Ocidente, Gallieno enfrenta não apenas invasões, mas a doença política mais típica do século: a usurpação. Generais que, diante de uma emergência, recebem poderes extraordinários e, de repente, percebem que têm tropas, têm prestígio local, têm a chance de se tornar o que Roma agora parece oferecer com facilidade: imperador. A lista é longa e confusa, como tudo nesse período. Ingenuos, regalianos, póstumos. Nomes que surgem como faíscas. Alguns duram meses. Outros criam estruturas mais sólidas. O padrão se repete. Uma ameaça externa pressiona. O centro não consegue responder rápido. Um comandante local assume a iniciativa. As tropas o aclamam, e a iniciativa vira pretensão. Gallieno corre de um lado para outro tentando apagar incêndios. E cada corrida tem custo. Porque mover exércitos significa deixar outras fronteiras mais fracas, significa requisitar suprimentos de cidades já exaustas, significa prometer pagamento futuro com dinheiro que vale menos,
Significa, às vezes, negociar com inimigos para ganhar tempo. E negociar, para um romano orgulhoso, tem gosto de derrota. Mas o gosto de derrota é melhor do que a derrota total. Enquanto isso, no Oriente, a situação é ainda mais delicada. Porque ali, o inimigo não é apenas oportunista. É estratégico. Sapor e aprende com cada incursão. Ele testa muralhas, mede tempos de resposta, observa quais cidades resistem e quais se rendem. Ele entende que Roma, dividida entre pai e filho, tem um problema de coordenação, e ele explora. A Síria, com sua riqueza, também tem suas particularidades políticas. As elites urbanas são poderosas, acostumadas a negociar com governadores, a financiar obras, a manter milícias locais. Há uma tradição de autonomia municipal forte. Quando o centro enfraquece, essas elites não esperam passivamente. Elas procuram soluções, procuram protetores, procuram às vezes acordos. E aí surge um elemento que vai se tornar decisivo depois. A força dos poderes regionais, cidades e líderes locais que, diante do vácuo, começam a agir como se fossem o próprio Estado. Não por ideologia separatista, mas por necessidade. Porque quando o imperador está longe, e ele sempre está longe de alguém, a sobrevivência vira política. O imperador ausente aparece de novo, agora em forma de papel. Cartas e éditos viajam. Selos quebrados. Mensageiros exaustos. Ordens que chegam quando a situação já mudou. Um governador recebe instruções para reforçar uma fortaleza que já caiu. Um comandante recebe autorização para marchar quando a janela de oportunidade já fechou. A distância, que nos séculos II era administrável com a estabilidade, no século III vira um inimigo invisível. E há ainda a peste. A chamada peste de Cipriano não é um detalhe de rodapé. É um pano de fundo constante, uma presença que muda tudo. Ela atravessa cidades e acampamentos, derruba soldados e camponeses, esvazia oficinas, interrompe colheitas. Um exército doente não é apenas menor. É mais lento, mais irritadiço, mais propenso a pânico. Um imperador que precisa de tropas encontra listas de nomes riscados. Encontra hospitais improvisados, encontra valas comuns. Encontra, sobretudo, a sensação de que os deuses, ou o destino, viraram o rosto. E quando a sensação é essa, a política fica mais cruel. Valeriano, tentando restaurar a ordem, precisa também restaurar a confiança. E confiança, nesse período, é algo que se compra com presença e vitória. Por isso, mesmo antes de Edessa, mesmo antes do grande desastre, o reinado de Valeriano é uma sequência de tentativas de mostrar que o centro ainda manda. Ele se desloca para o Oriente, estabelece sua base em cidade-chave, reorganiza comandos, tenta reforçar as linhas de defesa. Ele precisa que as províncias orientais vejam o Augusto, precisa que vejam a púrpura, a guarda, o aparato. Precisa que sintam que Roma não abandonou. Mas o aparato por si só não segura a muralha. O Oriente Romano é um mosaico de unidades militares. Legiões estacionadas há décadas, destacamentos auxiliares, tropas locais, contingentes reunidos às pressas. A qualidade varia, a lealdade varia. E a guerra contra os sassânidas exige coordenação e disciplina num terreno onde a cavalaria inimiga pode ser devastadora, onde a manobra é rápida, onde uma linha de suprimento mal protegida vira convite ao desastre. Sapor tem cavalaria pesada, tem arqueiros montados, tem uma tradição de guerra que combina choque e mobilidade. Roma tem infantaria disciplinada, sim, mas precisa adaptá-la a um tipo de conflito que não perdoa lentidão. E adaptar custa tempo. Tempo que Valeriano não tem. No Ocidente, Galieno também aprende na marra que o modelo antigo de comando, senadores no topo de exércitos, carreiras tradicionais, já não funciona do mesmo jeito. A guerra constante exige profissionais militares, homens que vivem no campo, que entendem a tropa, que sabem reagir rápido, e isso cria tensão com a aristocracia. Porque para um senador, perder comando militar é perder parte do que significa ser elite. Para o Estado, porém, é questão de sobrevivência. Essa tensão está no ar durante todo o coimpério. Pai e filho representam, cada um à sua maneira, uma ponte entre mundos. Valeriano, o restaurador senatorial. Galieno, o imperador. Que, pressionado, vai ter que aceitar mudanças mais pragmáticas. Mas, por enquanto, ambos estão presos ao mesmo problema. O império não dá trégua. E a propaganda tenta cobrir o som do desmoronamento. Moedas continuam a proclamar pax. Inscrições falam de vitória. Estátuas são erguidas. Títulos são distribuídos. O Estado romano sempre soube falar com confiança. Só que agora, a confiança parece uma voz que ecoa num salão vazio. Porque nas fronteiras,
A experiência cotidiana é outra. Aldeias queimadas, estradas inseguras, caravanas atacadas, cidades que reforçam suas próprias muralhas com dinheiro local, porque não confiam que o centro chegará a tempo. E quando uma cidade começa a pagar pela própria defesa, ela começa a pensar como Estado. Essa é a semente da fragmentação que vai explodir depois. Não é um plano consciente de separação. É uma adaptação. É um reflexo. É a vida ensinando política. Valeriano, ao perseguir cristãos, ao tentar impor uniformidade ritual, talvez imagine que está reforçando o cimento social. Mas o cimento que falta não é apenas religioso. É material, é militar, é fiscal. É a capacidade de o centro cumprir promessas. E quando o centro não cumpre, cada região aprende a prometer por conta própria. No Ocidente, a pressão germânica e as usurpações criam um ambiente em que um comandante bem-sucedido pode virar salvador local. Póstumos, por exemplo, não é apenas um rebelde. Ele é, para muitos na Gália e na Germânia, a resposta concreta a um problema concreto. Proteção imediata. Se o imperador legítimo está ocupado em outra frente, o homem que está ali, com tropas, com vitórias, com distribuição de saque e pagamento, parece mais real do que o rosto distante em moedas. E isso é devastador para a ideia de império, porque o império é, em grande parte, uma ideia sustentada por hábitos. Pagar impostos ao centro, receber proteção do centro, aceitar governadores do centro, reconhecer a moeda do centro. Quando esses hábitos se quebram, a unidade vira uma palavra. Valeriano sente isso. Ele pode não ter a linguagem moderna para descrever, mas ele vive a consequência. Cada decisão é tomada sob pressão de múltiplas frentes. Cada recurso enviado ao Oriente é um recurso que falta ao Ocidente. Cada reforço ao Reno é um reforço que não chega à Síria. E no meio, a Itália, que ainda se imagina protegida, começa a sentir o vento frio da vulnerabilidade. Porque, quando as fronteiras falham, a guerra se aproxima do coração. E o coração, acostumado a mandar, não sabe mais como obedecer à realidade. O coimpério, que parecia solução, vira também sintoma. 2 Augustos significam 2 cortes, 2 prioridades, 2 urgências, significam também que a comunicação entre eles precisa ser constante. E constante nesse mundo é uma palavra otimista. Mensageiros podem ser interceptados, podem morrer. Podem ser atrasados por tempestades, por neve, por bandos armados. Uma decisão tomada por Valeriano pode chegar a Galieno tarde demais. Uma vitória de Galieno pode ser desconhecida no Oriente por semanas, e nesse intervalo, boatos fazem o trabalho sujo. Exageram derrotas, inventam mortes, anunciam novos imperadores antes que o velho saiba. O imperador ausente de novo, como fantasma que atravessa o império. E há um detalhe cruel. Quanto mais o imperador precisa estar presente, mais ele se expõe. Um imperador do século III não pode governar de Roma com segurança. Ele precisa ir ao campo, precisa ir às fronteiras, precisa se colocar onde a espada decide. E ao fazer isso, ele se torna vulnerável a tudo o que o campo traz. Doença, emboscada, traição, erro de cálculo. Valeriano, já idoso para os padrões de um comandante de campanha, carrega esse risco no corpo. Cada deslocamento é um esforço. Cada acampamento é uma roleta de contágio. Cada reunião com oficiais é uma oportunidade de conspiração. E, ainda assim, ele vai. Porque não ir é pior, não ir é deixar o vazio crescer. No Oriente, as notícias de avanços sassânidas se acumulam como poeira sobre móveis que ninguém tem tempo de limpar. Cidades ameaçadas, fortalezas testadas, rotas comerciais interrompidas. A economia local sente. O humor das elites muda. E quando o humor das elites muda, a política muda junto. Um governador pode começar a pensar em termos de sobrevivência pessoal. Um comandante pode começar a calcular se vale a pena arriscar tudo por um imperador que talvez não consiga pagar. Valeriano tenta manter a disciplina, tenta manter a cadeia de comando. Tenta manter a ideia de que Roma ainda é uma só. Mas a realidade insiste em mostrar que Roma, agora, é uma soma de emergências e, no meio dessas emergências, a perseguição religiosa revela outra camada do problema. A dificuldade de o Estado controlar identidades, o cristianismo, espalhado por cidades e redes de comércio, cria uma comunidade que atravessa fronteiras provinciais, que se comunica, que se organiza. Para um Estado em crise, isso pode parecer uma estrutura paralela. E estruturas paralelas assustam. Assustam porque lembram que o Estado já não é o único organizador da vida. Valeriano reage como um romano antigo. Corta, proíbe, pune, mas o século III não é mais o século I.
A sociedade é mais complexa, as redes são mais densas, e a repressão, em vez de apagar, às vezes ilumina. O martírio vira propaganda involuntária. A memória vira resistência. E o Estado, que queria unidade, ganha mais uma linha de fratura. Enquanto isso, Sapor não precisa perseguir ninguém para enfraquecer Roma. Ele só precisa atacar onde dói. E ele ataca. As ofensivas sassânidas no fim da década de 250 e início de 260 não são apenas golpes militares. São golpes psicológicos. Cada cidade tomada é uma mensagem. Cada saque é uma demonstração de que Roma não é inviolável. E para um império que vive de reputação, reputação é armadura. Quando a armadura racha, a lâmina entra mais fácil. Valeriano, então, se vê empurrado para uma decisão que parece inevitável. Concentrar-se no Oriente, tentar conter Sapor com a presença do próprio Augusto, reunir forças, restaurar a linha. É uma aposta que começa a se formar aqui, nesse período de desgaste, de medidas internas duras e de fronteiras externas em chamas. E, ao mesmo tempo, Galieno, no Ocidente, luta para impedir que a própria ideia de Ocidente romano se transforme em algo separado, com seu próprio imperador, sua própria moeda, sua própria legitimidade. Ele precisa combater invasores e concorrentes internos. Precisa ser general e político. Precisa ser imperador em tempo integral, sem o luxo de uma capital estável. 2 homens, 2 metades, um império que escorre pelos dedos, e por trás de cada decreto, de cada moeda, de cada execução, de cada marcha, a mesma sensação. O trono está em movimento. O trono é uma tenda. O trono é uma estrada. O trono é um acampamento onde, à noite, o vento apaga tochas e o silêncio é cortado por tosses. Tosses de soldados doentes, tosses de um mundo que não consegue mais respirar como antes. Valeriano queria restaurar, queria apertar os parafusos, queria que a velha máquina voltasse a funcionar com o som familiar de engrenagens bem ajustadas. Mas a máquina, agora, tem peças novas, peças quebradas, peças faltando. E quando ele tenta forçar, ela range mais alto. O imperador ausente continua sendo o refrão do tempo. Porque mesmo com 2 Augustos, sempre há uma fronteira sem rosto imperial. Sempre há uma cidade que olha para o horizonte e não vê estandartes romanos chegando. Sempre há um comandante que sente por um instante perigoso que está sozinho. E que, sozinho, pode decidir qualquer coisa. E é assim que o império se desfaz nas bordas. Não com um único golpe, mas com 1000 pequenas decisões tomadas no vazio. Com 1000 adaptações locais. Com 1000 noites em que a ordem oficial é apenas papel e a realidade é fogo ao longe. Valeriano, no Oriente, aperta a mão sobre o que ainda controla. Galieno, no Ocidente, corre para onde o chão cede. E Roma, a cidade de mármore, continua a brilhar ao sol como se fosse eterna. Enquanto nas estradas, o mundo romano aprende a viver sem esperar pelo centro. Porque esperar pode ser morrer. Valeriano chega ao Oriente como se chegasse a um tribunal onde o réu é o próprio império. Não há tempo para cerimônia longa, para o teatro confortável das aclamações em fóruns de mármore. O que há é poeira. Há calor que sobe do chão e entra pelas sandálias. Há o cheiro de estábulos misturado ao de incenso barato queimado em altares improvisados, porque, quando a guerra se aproxima, todo mundo reza, até quem finge que não reza. Antioquia, a grande cidade síria, não é Roma, mas sabe ser capital quando precisa. Tem avenidas largas, colunatas, fontes, uma vida urbana que parece insistir em normalidade. Só que a normalidade ali é uma camada fina. Por baixo, corre a ansiedade. Comerciantes que escondem mercadorias, famílias que mandam crianças para o interior, conselhos municipais, discutindo como reforçar muralhas. E nos pátios, homens treinando com lanças como se a disciplina pudesse ser aprendida em semanas. O imperador ausente, agora, tenta virar imperador presente. Valeriano se instala, recebe relatórios, chama governadores, ouve oficiais. E o que ele ouve é sempre a mesma música tocada em instrumentos diferentes. Falta. Falta de homens. Falta de dinheiro que valha alguma coisa. Falta de cavalos bons. Falta de confiança. Porque o Oriente Romano, apesar de rico, é um Oriente de distâncias. Entre uma cidade e outra, há planícies que parecem fáceis no mapa e viram inferno na marcha. Há rios que, na estação certa, são estradas de água. Na errada, são barreiras. Há desertos onde uma coluna pode se perder não por ignorância, mas por um vento que apaga trilhas. E há, sobretudo, a fronteira mesopotâmica, aquela faixa de terra onde Roma e Pérsia se encaram há séculos, como 2 lutadores que,
Já se conhecem demais, e por isso mesmo se odeiam com método. Valeriano é velho para esse tipo de guerra. Não velho como um ancião frágil, mas velho no sentido romano. Um homem que já viu o suficiente para saber que a fortuna muda rápido, e que a disciplina, por mais que se pregue, não cura febre nem enche celeiros. Ele carrega no corpo o peso de uma carreira senatorial, de uma vida de administração e comando, e agora precisa ser, de novo, general. De campanha num mundo em que o general não tem mais o luxo de errar. Sapori, do outro lado, não é um chefe de saqueadores. É um rei que pensa em pedra, pensa em inscrições, pensa em imagens que vão durar mais do que a carne. Ele já mostrou isso antes. Quando toma cidades, não toma apenas trigo e ouro. Toma nomes, toma prestígio. Toma a sensação de inviolabilidade que Roma vende há gerações como se fosse um produto natural. E o que torna Sapor perigoso não é só a força, é a clareza. Ele sabe que Roma está dividida, sabe que o imperador no ocidente está ocupado com o Reno, com o Danúbio, com usurpadores que brotam como erva daninha. Sabe que o Oriente, por mais rico, pode ser isolado se as rotas forem cortadas. Sabe que uma cidade como Antioquia, por mais orgulhosa, pode entrar em pânico se a notícia certa chegar na hora errada. A guerra, ali, é também guerra de notícias. Valeriano tenta organizar o que pode. Reúne legiões e destacamentos. No papel, Roma ainda tem legiões famosas no Oriente. Unidades com história, com estandartes que carregam décadas de campanhas. Na prática, essas legiões são corpos cansados. Muitos veteranos morreram em anos de crise. Outros foram deslocados. Outros desertaram. Outros simplesmente não existem mais como número real. O nome permanece. O efetivo, nem sempre. E a peste, ela não respeita estandarte. Ela entra no acampamento como um inimigo invisível. E o pior é que ela não precisa vencer uma batalha para vencer a guerra. Basta derrubar homens. Basta transformar uma marcha em procissão de doentes. Basta fazer com que um soldado, que deveria segurar um escudo, segure o próprio estômago, tremendo de febre. Um exército romano em campanha é uma cidade em movimento. Tem ferreiros, tem carpinteiros, tem médicos, tem escribas, tem cozinheiros, tem prostitutas, tem mercadores que seguem a coluna como moscas, seguem carne. Tem animais de carga, tem carroças, tem tendas, tem ferramentas para cavar trincheiras e levantar paliçadas. E tudo isso precisa comer, precisa beber, precisa de forragem, precisa de estrada. Quando a moeda perde valor, a logística vira chantagem. O fornecedor local não quer receber metal que amanhã vale menos. O camponês esconde o grão. A cidade negocia. Eu dou, mas quero proteção. E proteção, naquele momento, é uma promessa difícil. Valeriano, então, faz o que imperadores do século XIII fazem quando a estrutura range. Ele aposta na presença. Ele vai para onde a ameaça é maior. Ele se aproxima da fronteira. Ele tenta mostrar que Roma ainda tem centro, ainda tem comando, ainda tem Augusto. Só que ao fazer isso, ele também se aproxima do risco máximo. Ser cercado, ser isolado, ser capturado. Um imperador do século II podia mandar generais. Um imperador do século III precisa ser o general, porque a lealdade das tropas, a confiança das cidades, a obediência dos governadores, tudo isso agora se compra com o rosto do homem na púrpura. O imperador ausente não é mais tolerado, e o imperador presente é vulnerável. As campanhas orientais desse período são uma sequência de movimentos e contramovimentos, de cidades que resistem e cidades que abrem, portões, de fortalezas que seguram por semanas e depois caem por fome, por traição, por falta de socorro. A Mesopotâmia é um tabuleiro onde cada peça tem sede. E Sapor joga bem. Os sassânidas têm uma arma que Roma respeita e teme: cavalaria. Não apenas cavaleiros leves, mas também a cavalaria pesada. Homens e cavalos protegidos, capazes de choque. E tem arqueiros montados, capazes de assediar, de cortar linhas, de fazer a infantaria romana, tão boa em combate frontal, parecer lenta, presa ao próprio peso. Roma sabe lutar contra isso, mas precisa de coordenação, de reconhecimento, de disciplina perfeita. E disciplina perfeita é difícil quando o soldo atrasa e a febre corre. Valeriano tenta reunir forças suficientes para uma resposta decisiva. Ele precisa impedir que a Síria e a Anatólia virem um corredor aberto para Sapor. Precisa proteger as cidades que são não só centros urbanos, mas nós de abastecimento, de arrecadação, de moral. Uma cidade rica que cai não é apenas perda econômica. É um sinal de que o mundo mudou de dono. E, enquanto isso, o tempo corre. 7 anos de reinado parecem muito quando se olha para uma vida humana.
Parecem nada quando se olha para um império que precisa de décadas para se reorganizar. Valeriano não tem décadas. Ele tem esta estação. Talvez a próxima. O caminho para Edessa começa a se desenhar como caminho inevitável. Edessa, hoje Şanlıurfa, é uma cidade de fronteira, uma espécie de dobradiça entre mundos. Não é uma metrópole como Antioquia, mas é estratégica. Fica numa região onde as rotas se cruzam, onde o controle de uma fortaleza pode significar controle de movimento. É um lugar onde a água importa, onde as muralhas importam, onde a presença de um exército pode salvar ou condenar a cidade. E Edessa tem uma história própria, uma tradição local forte, uma identidade que não é simplesmente romana no sentido estreito. O Oriente é assim. Roma governa, mas governa sobre camadas de culturas, línguas e lealdades. Em tempos estáveis, isso é riqueza. Em tempos de crise, isso é fragilidade. Valeriano se aproxima com o que consegue reunir. E o que ele consegue reunir é, ao mesmo tempo, impressionante e insuficiente. Impressionante porque ainda é Roma. Estandartes, disciplina de marcha, a máquina de acampamento que, ao fim do dia, levanta uma fortificação, de terra e madeira como se fosse rotina. Insuficiente porque o inimigo também é um Estado. E porque a doença e o desgaste já comeram parte da força antes mesmo do primeiro choque. Há um detalhe cruel na guerra antiga. Muitas vezes, a batalha decisiva não é decidida no campo aberto, mas no estômago, na água. Na capacidade de manter homens alimentados e saudáveis. Um cerco não é apenas uma questão de catapultas e muralhas. É uma questão de tempo. E tempo é o recurso mais caro quando a peste está no acampamento. Edessa vira ponto de estrangulamento. A cidade, com suas defesas, pode ser abrigo, pode ser armadilha. Se o exército romano se encosta demais nela, pode ficar preso entre muralhas e inimigo. Se afasta, pode perder a cidade e a rota. É o tipo de dilema que não aparece em moedas com a palavra pax. Sapor se move com a confiança de quem sente o adversário cansado. Ele não precisa destruir Roma inteira. Precisa quebrar a aura. Precisa fazer com que as cidades orientais pensem. Talvez Roma não consiga. Precisa fazer com que os aliados locais hesitem. Precisa fazer com que o próprio exército romano, já doente, já mal pago, já desconfiado, sinta que está marchando para um lugar sem saída. E então a situação se fecha como um laço. As fontes romanas e posteriores vão discutir detalhes. Se foi batalha, se foi cerco, se foi negociação que virou armadilha. O que se sabe com firmeza é o resultado. Em 260, Valeriano cai nas mãos de Sapor Pio, vivo. Um Augusto romano, capturado por um inimigo estrangeiro. Algo que, para a imaginação romana, era quase impensável, porque Roma podia perder batalhas. Roma já tinha perdido. Podia perder legiões inteiras, como em Carras, como em Teutoburgo. Podia ver generais morrerem. Mas o imperador, o homem que encarna o Estado, ser levado como prisioneiro, isso é outra categoria de desastre. É como se o próprio conceito de Roma fosse algemado. A captura não é apenas um evento militar, é um colapso simbólico. O imperador ausente, que já era um problema, vira agora um vazio absoluto. Não está apenas longe, está do outro lado, nas mãos do inimigo. E o império, acostumado a imaginar o Augusto como fonte de ordens, de pagamentos, de legitimidade, de repente precisa funcionar sem ele, ou fingir que funciona. Como se captura um imperador? Não é como capturar um soldado qualquer. Um imperador viaja com guarda, com oficiais, com aparato. Mas esse aparato, em crise, pode ser menos sólido do que parece. A guarda pode estar doente, os oficiais podem estar divididos, a disciplina pode estar corroída e, em momentos de desespero, até a ideia de proteger o imperador pode se misturar com a ideia de salvar a própria pele. Há também a possibilidade, sempre presente no século III, de que a política tenha entrado no campo de batalha. Um imperador capturado é um imperador que não pode punir. Um imperador ausente é um espaço aberto para a ambição. Não é preciso imaginar uma conspiração perfeita. Basta imaginar homens cansados, assustados, calculando. E Sapor, ao capturar Valeriano, ganha mais do que um refém. Ganha uma peça de propaganda que nenhum saque de cidade poderia igualar. O rei dos reis pode agora dizer, com o peso de um fato, eu tenho o Augusto. E num mundo em que a legitimidade se escreve em pedra, isso é ouro. Valeriano, levado para o cativeiro, atravessa uma fronteira que não é apenas geográfica. Ele atravessa a fronteira entre o governante e o objeto, entre o homem que dá ordens e o homem sobre quem se escreve.
A partir dali, a história dele passa a ser contada por outros. Por romanos tentando explicar o inexplicável. Por persas celebrando o triunfo, por cristãos que, lembrando as perseguições, podem ver nisso um julgamento divino. Cada grupo vai moldar o destino do prisioneiro conforme sua necessidade. E é aí que nasce a névoa em torno da morte de Valeriano. Há relatos tardios e hostis que descrevem humilhações extremas. O imperador usado como escabelo, como símbolo vivo de submissão e, depois morto de forma cruel. Sua pele preservada como troféu. Essas imagens são poderosas, e por isso mesmo suspeitas. Elas servem bem demais à retórica romana de demonizar o inimigo e de transformar um desastre político em tragédia moral. Ao mesmo tempo, o fato central permanece duro como pedra. Valeriano morreu em cativeiro persa. Não voltou. Não foi resgatado. Não foi trocado. Não houve retorno triunfal, nem mesmo retorno silencioso. E isso, por si só, é um veredito sobre o estado de Roma. Porque, se o império fosse o império de Trajano, de Adriano, de Antonino Pio, a captura de um imperador teria desencadeado uma mobilização total, uma campanha de resgate, uma negociação com peso, uma resposta coordenada. Mas o Império de 260 é um corpo febril. Está dividido. Está com frentes demais. Está com usurpadores demais. Está com moeda fraca demais. Está com lealdades locais fortes demais. Gallieno, no Ocidente, recebe a notícia como se recebesse um golpe no peito. E, ao mesmo tempo, como se recebesse uma sentença. Agora ele está sozinho. O coimpério, que era a solução, vira passado. E o passado, naquele século, é um luxo. No Oriente, a ausência de Valeriano abre espaço para improvisos imediatos. Comandantes locais precisam decidir. Resistir, negociar, recuar, proteger cidades específicas. E, quando cada comandante decide por conta própria, o império vira um conjunto de respostas regionais. É assim que a unidade se desfaz. Não por decreto de separação, mas por necessidade. E dessa, que deveria ser um ponto de defesa, vira lembrança amarga. Um nome que, por décadas, vai carregar o eco de um imperador perdido. E para os romanos, há algo quase insuportável nisso. O imperador, que deveria ser o centro, vira a ausência definitiva. O imperador ausente, refrão do tempo, agora é um refrão com algemas. Sapor, por sua vez, transforma o episódio em monumento. Ele não precisa que o mundo acredite em cada detalhe. Precisa que o mundo veja a imagem. E a imagem existe. Relevos sassânidas, onde um rei persa aparece triunfante diante de um imperador romano. A pedra não discute. A pedra afirma. A pedra diz, foi assim. E, enquanto a pedra persa grava o triunfo, Roma tenta gravar outra coisa. Continuidade. Moedas continuam a ser cunhadas. Ordens continuam a ser emitidas. O Estado tenta parecer inteiro, mas há um buraco no centro, e todo mundo sente. O cativeiro de Valeriano não é apenas a história de um homem derrotado. É a história de uma aposta que falhou, a aposta de que a presença do Augusto no Oriente poderia, por si só, restaurar a linha. A aposta de que a velha autoridade senatorial, a disciplina, os éditos, a dureza, poderiam segurar um mundo que já não obedecia como antes. A aposta de que Roma ainda podia impor o ritmo, o inimigo impôs. E o mais cruel é que, mesmo depois de capturado, Valeriano continua sendo útil. Não para Roma, mas para a narrativa do adversário. Um imperador vivo em cativeiro é uma ferida aberta. Um imperador morto em cativeiro é uma cicatriz que nunca fecha direito. Porque a pergunta que ninguém consegue calar nas guarnições, nas cidades, nos conselhos municipais, nos acampamentos, é simples e devastadora. Se o próprio Augusto pode ser levado, o que mais pode ser levado? A partir de 260, o Império vai entrar numa fase em que a palavra resposta parece sempre atrasada. Mas naquele momento exato, no instante em que Valeriano desaparece atrás das linhas persas, o que existe é silêncio. Um silêncio pesado, cheio de interpretações. E no meio desse silêncio, a realidade nua. Roma, por um momento, não consegue nem proteger o próprio imperador, nem recuperá-lo. O trono, que já era tenda e estrada, vira ausência total. E o mundo romano, acostumado a viver sob a sombra de um homem, precisa aprender a viver sob a sombra de um vazio. O vazio tem um som. Não é o som de uma porta batendo, nem o de uma trombeta chamando para formar. É um som mais baixo, mais difícil de apontar com o dedo. O rumor de gente falando em voz baixa, de mensageiros que chegam e não sabem
para quem entregar a carta, de oficiais que se olham como se estivessem contando uns aos outros, sem dizer quantos dias dá para segurar uma linha sem ordens novas, porque quando um imperador cai prisioneiro, não cai só um homem, cai um sistema inteiro de hábitos, cai a rotina de pedir autorização, cai a certeza de que, no fim, existe alguém que assina, que paga, que pune, que recompensa. E no século III, isso é mais do que simbólico. É a cola que mantém as legiões juntas. Valeriano some do horizonte romano como se tivesse sido engolido por uma tempestade de areia. E o que fica, no Oriente, é um exército que precisa decidir se continua sendo exército romano ou se vira apenas um amontoado de unidades tentando voltar para casa. A peste não desaparece porque o Augusto foi capturado. A fome não recua por respeito à púrpura. E o inimigo do outro lado não tem pressa de devolver o troféu. Sapor. E entende o valor do tempo. Ele não precisa correr atrás de cada cidade. Não precisa arriscar tudo num único golpe. Basta deixar a notícia trabalhar. Basta deixar a notícia atravessar as estradas, entrar nos mercados, subir as escadas dos conselhos municipais, chegar aos ouvidos de quem decide se abre ou fecha um portão. O imperador está preso. 4 palavras. E de repente, a muralha parece mais baixa. A captura em si, os romanos vão tentar explicar de todas as maneiras possíveis. Como se a explicação pudesse desfazer o fato, houve quem dissesse que Valeriano foi atraído para uma negociação e cercado. Houve quem preferisse imaginar uma batalha perdida, porque batalha perdida é coisa que Roma conhece. Dói, mas cabe na memória. Houve quem insinuasse traição, porque traição dá um culpado humano. E um culpado humano é mais suportável do que admitir que o mundo mudou de forma. O que não muda é o núcleo duro. Valeriano, Augusto, está vivo nas mãos do rei sassânida. E isso é uma novidade terrível. Roma já tinha visto generais capturados, já tinha visto estandartes perdidos, já tinha visto legiões destruídas. Mas o imperador era, por definição, inalcançável. Mesmo quando morria, morria em Roma, ou morria em campanha. Mas morria como senhor do próprio destino, cercado de seus... Ser levado, respirando, para o outro lado da fronteira, é outra coisa. É como se a própria ideia de imperium tivesse sido arrastada pelo colarinho. E então começa a segunda vida de Valeriano, a vida como prisioneiro e como imagem. No mundo sassânida, o rei não é apenas um comandante vitorioso. Ele é o rei dos reis, o centro de uma ordem que se pretende antiga, legítima, cósmica. A vitória precisa ser mostrada, precisa ser fixada, precisa virar pedra, inscrição, relevo. Sapor não está apenas vencendo uma campanha, está escrevendo uma mensagem para os seus e para os outros. Roma pode sangrar. Roma pode ajoelhar. Há um lugar no Irã onde a rocha parece feita para isso, como se a natureza tivesse oferecido uma parede para a história gravar seu orgulho. Naqsh-e-Rostam. Ali, perto das tumbas aquemênidas, os sassânidas esculpem seus triunfos como quem conversa com séculos, e entre essas imagens, uma se torna veneno para a memória romana. O rei persa em posição de domínio, e o imperador romano reduzido à figura de submissão. Não é um texto que se discute em Senado, é uma cena. Uma cena que atravessa o tempo sem precisar de tradução. E há também a inscrição de Sapor, o relato oficial do vencedor, que enumera cidades, campanhas, imperadores. Ali, Valeriano aparece como fato consumado, como prova de que o rei não apenas resistiu a Roma. Ele a humilhou. Para os persas, isso é capital político. Para Roma, é uma ferida aberta. O que acontece com Valeriano no cativeiro, porém, entra numa zona onde as fontes se tornam armas. Os autores romanos, e mais tarde cristãos, escrevem com raiva, com medo, com necessidade de sentido. E quando a necessidade de sentido é grande, a crueldade do inimigo cresce no papel. Surge a história do escabelo. Valeriano sendo usado como apoio para o rei montar a cavalo, o Augusto transformado em degrau. Surge a história da morte degradante, do corpo tratado como troféu, da pele preservada e exibida. São imagens tão fortes que parecem feitas para serem lembradas. E justamente por isso, exigem cautela. Elas funcionam bem demais como moral da história. Funcionam bem demais como punição exemplar. Funcionam bem demais como vingança literária. Mas mesmo que se retire o excesso, mesmo que se limpe a tinta mais escura, sobra o essencial. E o essencial já é brutal. Valeriano não volta. Morre em cativeiro persa, por volta de 260. Não há resgate, não há troca, não há retorno do corpo para um funeral romano. Não há cerimônia que feche o ciclo.
O imperador desaparece do mundo romano como alguém que cai no mar. Fica a espuma, ficam os destroços, e o resto é imaginação. E por que não houve resgate? Porque resgatar um imperador exige um império que funcione como um punho. Exige dinheiro para pagar tropas e subornos. Exige estabilidade para concentrar forças. Exige uma cadeia de comando que não se desfaça ao primeiro boato. Exige, sobretudo, que o centro consiga impor prioridade às periferias. E, em 260, Roma é um corpo com membros em convulsão. No Ocidente, Galieno não está sentado num trono confortável esperando notícias do Oriente. Ele está cercado por problemas que não pedem licença para existir. O Reno e o Danúbio continuam sendo portas arrombadas por onde entram povos em movimento. Godos, alamanos, francos, nomes que, para um romano do século V, seriam apenas ruído distante, e que agora são realidade diária. Fumaça no horizonte, aldeias queimadas, cidades pedindo socorro. E, como se isso não bastasse, o próprio poder imperial no Ocidente está sendo corroído por dentro. Usurpadores surgem com a velocidade de uma febre. Comandantes que, com uma ou duas legiões, se declaram imperadores porque sabem que a legitimidade, naquele tempo, é uma coisa que se toma, não uma coisa que se herda com calma. A cada nova aclamação, a cada novo Augusto improvisado, o império perde um pouco mais da capacidade de agir como unidade. É nesse caldo que nasce o Império das Galhas. Postumo, um general com base nas províncias ocidentais, se impõe como governante de fato sobre Gália, Germânias e, por um tempo, até Britânia e Hispânia. Ele não é um bárbaro invadindo. É um romano criando uma solução regional para um centro que não consegue proteger. E isso é o mais assustador. A fragmentação não vem apenas de fora, vem de dentro, como uma resposta prática ao colapso da confiança. Enquanto isso, no Oriente, a ausência de Valeriano abre espaço para outra forma de autonomia. As cidades sírias, as rotas comerciais, os oásis, os entrepostos, tudo isso precisa de proteção imediata. E se Roma não consegue oferecer, alguém oferece. Palmira, cidade rica e estrategicamente posicionada, cresce como potência regional. Odenato, seu líder, aparece como o homem capaz de fazer o que o centro não faz. Reunir forças locais, bater nos persas quando possível, proteger as rotas, manter uma aparência de ordem. Odenato não se apresenta de início como inimigo de Roma. Pelo contrário, ele pode se apresentar como defensor de Roma no Oriente, como aliado necessário, e isso é típico do século III. A lealdade vira uma negociação contínua. O centro aceita o poder regional porque precisa dele. O poder regional aceita o nome de Roma porque ele ainda dá prestígio. É um casamento de conveniência, selado não por amor, mas por necessidade. E Galieno, sozinho, precisa administrar esse mundo em que o império é, cada vez mais, uma colcha costurada às pressas. A notícia do cativeiro do pai não é apenas tragédia familiar, é um terremoto jurídico e político. O que significa ser imperador quando existe um imperador vivo, capturado, do outro lado? Para Roma, a ideia de um Augusto vivo e impotente é insuportável. A máquina do Estado precisa seguir. E seguir significa, na prática, agir como se Valeriano estivesse morto. Mesmo que ninguém tenha visto o corpo, mesmo que a morte não tenha sido anunciada com formalidade romana, a propaganda imperial, então, faz o que sempre faz. Tenta transformar caos em continuidade. Moedas continuam a circular com rostos e títulos. Edictos continuam a ser emitidos. A linguagem oficial insiste em segurança, em vitória, em estabilidade. A palavra escrita tenta tapar o buraco que a realidade abriu. Mas o buraco está lá. E ele engole coisas. Engole, por exemplo, a confiança de que o imperador é intocável. Engole a crença de que Roma sempre tem uma resposta maior. Uma reserva escondida, uma legião extra, um tesouro secreto. Engole a ideia de que o tempo trabalha a favor de Roma. Porque, se o tempo trabalhasse a favor de Roma, Valeriano não teria morrido prisioneiro. E no meio desse colapso, há um detalhe que parece pequeno, mas é revelador. A maneira como as pessoas comuns devem ter falado do assunto, não em discursos, não em textos, em frases curtas, ditas no mercado, na taberna, no pátio do quartel, levaram o Augusto. Dizem que está vivo. Dizem que morreu. Dizem que foi castigo. Dizem que foi traição. O império, que sempre viveu de uma narrativa de invencibilidade, agora vive de boatos. Os cristãos, perseguidos poucos anos antes pelos éditos de Valeriano, encontram aí uma leitura pronta. Para muitos deles, a queda do perseguidor pode ser vista como julgamento divino. E essa leitura,
repetida em comunidades que se reúnem em casas, em cemitérios, em espaços discretos, ganha força porque oferece o que o Estado não oferece: sentido. A perseguição de 257 e 258, com sua tentativa de atingir o clero e as elites cristãs, de confiscar bens, de forçar sacrifícios aos deuses tradicionais, agora parece, aos olhos desses grupos, ter produzido um retorno terrível sobre o próprio imperador. Para os pagãos tradicionais, por outro lado, a captura pode ser lida como sinal de que os deuses estão irritados. Mas irritados com quem? Com a impiedade crescente? Com a desordem moral? Com a incapacidade do Estado de cumprir seus ritos? Cada facção encontra no desastre um espelho, e o espelho não devolve unidade, devolve mais divisão. Gallieno, pressionado por todos os lados, começa a fazer algo que, à primeira vista, parece técnico, mas é revolucionário: mexer na estrutura do comando militar. O século III está ensinando, a golpes, que a velha aristocracia senatorial, com sua carreira de magistraturas e governanças, nem sempre é a melhor ferramenta para comandar exércitos móveis, em crises simultâneas, com fronteiras em chamas. Gallieno passa a favorecer oficiais de carreira equestre, homens cuja vida é o quartel, não o fórum. E, ao limitar o acesso de senadores a certos comandos, ele está, na prática, admitindo que o império precisa de um novo tipo de profissionalismo militar. Isso não resolve o problema de imediato. Nada resolve de imediato. Mas é um sinal de mudança de paradigma. O Estado romano, ferido, começa a se adaptar, não por escolha elegante, mas por sobrevivência. E, enquanto Roma tenta se adaptar, Sapor colhe os frutos do choque. A captura do imperador não é apenas um triunfo momentâneo. Ela abre portas, cidades hesitam, fortalezas negociam. A Síria, rica e urbana, sente o peso da vulnerabilidade. A Anatólia, com suas estradas e planaltos, percebe que a distância até Roma é grande demais quando a urgência é agora. Ainda assim, o domínio persa não se torna uma ocupação total e estável de todo o Oriente Romano. A Guerra Antiga raramente permite controle absoluto por muito tempo. O que Sapor consegue é algo talvez mais valioso. Ele prova que pode. Ele prova que Roma pode ser empurrada. Ele prova que o rei sassânida pode entrar na história como aquele que capturou um Augusto. E isso muda o equilíbrio psicológico da fronteira por uma geração. O trauma romano não é apenas militar. É cultural. Roma é uma civilização que se alimenta de precedentes. Ela vive de exemplos. Ela ensina seus jovens com histórias de ancestrais, de virtudes, de derrotas superadas. E agora ela tem um precedente novo, venenoso. Um imperador capturado e morto em cativeiro estrangeiro. Como se conta isso sem destruir a própria ideia de Roma? Uma forma é transformar Valeriano em advertência, em exemplo do que acontece quando a disciplina falha, quando a piedade falha, quando a prudência falha. Outra forma é empurrar a culpa para o século, para a peste, para a traição, para a fortuna. Outra forma é simplesmente não falar muito, deixar o assunto virar um sussurro, porque há coisas que, quando ditas em voz alta, parecem mais reais. Mas o inimigo fala. O inimigo esculpe, o inimigo escreve em pedra, e no meio dessa disputa de narrativas, há um fato que pesa como chumbo. O corpo de Valeriano não está em Roma. Não há túmulo imperial para visitar. Não há cinzas para venerar. Não há ritual que transforme a morte em continuidade. A morte para os romanos é também política. Funerais, apoteoses, memórias oficiais. Valeriano morre fora desse circuito. Morre como prisioneiro. E isso é uma amputação simbólica. O imperador ausente, que antes era um problema de distância, vira um problema de inexistência. O trono, que já era dividido, agora é um trono com fantasma. E o fantasma assombra decisões práticas. Porque, se o imperador pode ser capturado, então a presença física do Augusto na fronteira, aquela aposta que Valeriano fez, passa a ser vista com ambivalência. É necessária para manter lealdade, mas é perigosa demais. O século III vai oscilar entre esses dois polos. Imperadores que precisam estar com as tropas para serem reconhecidos e imperadores que, ao estar com as tropas, se expõem ao risco de morrer ou ser derrubados. A captura de Valeriano é, nesse sentido, um aviso escrito com sangue. A solução virou parte do problema. E, no entanto, o império não acaba em 260. Ele se contorce, se fragmenta, se reinventa. A própria existência de respostas regionais, Gálias, Palmira, mostra que a estrutura romana ainda tem energia, ainda tem elites, capazes de organizar,
Ainda tem cidades que funcionam. Ainda tem exércitos que marcham. O que muda é a forma. O centro perde o monopólio da iniciativa. Gallieno, com todas as críticas que recebe nas fontes posteriores, muitas delas escritas por autores senatorialmente hostis, que não perdoam suas reformas e seu estilo. Consegue manter uma linha mínima de continuidade. Ele enfrenta usurpadores, tenta segurar fronteiras, negocia com poderes locais, aceita o que não pode destruir, destrói o que não pode aceitar. É um governo de emergência permanente. E no Oriente, Odenato se torna peça-chave. Ele persegue forças persas, recupera prestígio romano na região e, ao fazê-lo, constrói a base para algo que, mais tarde, com Zenóbia, vai se transformar em desafio aberto ao centro. Mas naquele primeiro momento, é como se Palmira fosse um curativo improvisado. Não é o corpo inteiro, mas impede que o sangue escoe rápido demais. Tudo isso acontece sob a sombra de um homem que não está mais lá. Valeriano, em vida, tentou restaurar ordem com ferramentas antigas. Autoridade senatorial, disciplina, religião tradicional como cimento. Social. A presença do imperador como garantia final. Em morte, e numa morte sem ritual romano, ele se torna o símbolo do limite dessas ferramentas. Não porque fossem inúteis em si, mas porque o mundo ao redor já não era o mesmo mundo que as havia consagrado. A crise fiscal, a desvalorização monetária, a dificuldade de pagar tropas, a necessidade de recrutar às pressas, a pressão simultânea em múltiplas fronteiras, a competição interna pelo título imperial, a peste corroendo efetivos e moral, tudo isso forma um cenário em que a velha ideia de Roma sempre dá um jeito começa a soar como superstição. E ainda assim, Roma dá um jeito. Só que o jeito é feio, é improvisado, é regional, é militarizado, é menos elegante e mais duro. O legado imediato de Valeriano é, portanto, paradoxal. Ele entra para a história como o primeiro imperador romano capturado por um inimigo estrangeiro, um marco de humilhação. Mas esse marco também força o império a encarar a realidade sem maquiagem. Obriga a aceitar que o título de Augusto não é escudo mágico. Obriga a reorganizar comando, a repensar lealdades, a tolerar autonomias que antes seriam impensáveis. E do lado persa, o legado é claro como a rocha de Naqsh e Rostam. Saporin se eterniza como vencedor de Roma. Ele não precisa conquistar a Itália para isso. Não precisa marchar até o Tibre. Basta mostrar para quem quiser ver que o homem da púrpura ajoelhou, ou, no mínimo, esteve em suas mãos. No fim, a história de Valeriano não termina com uma batalha, nem com um decreto, nem com uma frase memorável. Termina com a ausência prolongada, com o império funcionando sem o seu imperador, como um corpo que continua andando depois de perder algo vital. Porque parar é morrer. E, em algum lugar do Oriente, longe das colunatas de Roma, longe do Senado que ele conheceu, longe das moedas que carregavam seu rosto, Valeriano morre sem que o mundo romano possa fazer o que sempre fez com seus governantes: transformar a morte em cerimônia, a cerimônia em estabilidade, a estabilidade em propaganda. Dessa vez, a propaganda é do inimigo. E a pedra, fria e paciente, continua dizendo o que Roma preferia esquecer.